Bom dia, grupo! Jujutsu Kaisen acabou? Realmente é triste. Uma hora isso iria acontecer. Mas alguns estão falando que o final é ruim, outros falaram que o final foi bom. Na minha opinião, é um final bem curioso. Eu vou falar mais em frente ao vídeo, se prepare. Contudo, eu quero dizer uma coisa. Valeu pelos 1000 inscritos, galera. De verdade, eu não tava acreditando que eu ia chegar. Agradeço de coração a todos vocês. Muito obrigado. Agora chega de enrolação, vamos pro vídeo. Falar sobre Jujutsu Kaisen pra mim é um caso estranho, porque a primeira vez que eu vi Jujutsu Kaisen lançando foi em 2021, mas eu não estava tão interessado em assistir, porque eu estava abusado de ver anime e ler mangá, principalmente depois de ler Boku no Hero. Eu tinha gostado, mas depois eu parei depois de um tempo, não era mais interessante. Aí um dia eu li, ou melhor, eu assisti um anime chamado Vinland Saga, que foi incrível. E vendo esse anime, e eu lendo um pouco do mangá, eu pensei, tá, eu vou assistir esse Jujutsu Kaisen. De primeiro eu achei que fosse um shonen genérico, quase um Naruto. E apesar de imitar muito shonen, ele se diferenciou em muitas outras coisas. A forma de contar histórias, os protagonistas eram muito parecidos, ao mesmo tempo muito diferentes. Todos os diálogos eram estranhos, ao mesmo tempo engraçados. A dublagem, obviamente, era muito boa. Sempre a dublagem brasileira vai ser boa. Mesmo se o anime ou a obra não for boa, a dublagem vai conseguir fazer muitos milagres. E assistindo mais esse anime eu percebi uma coisa, que as coisas seriam muito mais sérias, ao mesmo tempo muito mais divertidas do que eu achava. Vou começar falando de cada arco. O primeiro arco, que é o arco de apresentação, assim como eu chamo, mostrava Yuji Itadori, Nobara Kugizaki, Megumi Fushiguro e Satoru Gojo, os personagens que acompanhariam nossa obra. Conheci outros personagens também ao mesmo tempo. Conheci o Kento Nanami, um personagem que eu achei muito maneiro, o Ryomen Sukuna, que eu achei que seria um tipo de Kurama, depois eu descobri que seria mais cruel e pior do que ela. Conheci o Mahito, pensa no personagem maldito, um cara que chamado Suguru Geto, mas eu mais pra frente me descobri quem ele é de verdade. Que eu pensei assim, eu pensei, um arco de anime genérico. Aí depois eu fui ver Yuji morre no episódio 5. Assim, caraca, mas ele volta de novo, graças a Deus. E aí ele recebeu um treinamento de um cara chamado Kento Nanami pra ajudar a vencer o Mahito. E foi uma das lutas mais incríveis que eu já vi. E ainda mostrou 3 coisas. Primeiro, que o Nanami é um cara muito mais inteligente e experiente do que eu me achava. Segundo, que o Sukuna não quer ajudar o Itadori, na verdade ele quer que ele se lasque. Terceiro, que o Mahito é mega perigoso, mas o Itadori consegue machucar ele. E aí eu percebi, o Nanami via o potencial no Itadori, igual o Gojo, muito maneiro. Já o arco de a escola de Kyoto contra a escola de Tóquio, eu conheci outros personagens. Aoi Todo, Mai Zenin, Miwa, Norito Shikamo, Mekamaru e uma bruxinha que eu esqueci o nome. Além de outros da escola de Kyoto, como o Gakuganji e o Tahimi. Personagens que aos poucos eu fui gostando, alguns eu fui amando, como no caso do Todo. E ainda na escola de Tóquio conheci outros. O Inuma, que eu achei legal, o Panda, que eu achava ele bem estranho, e a Maki, uma personagem que eu amo de coração. E aí ela veio a briga deles contra a escola de Tóquio como uma espécie de treinamento. Mas apareceu outras maldições para a batalha. Mas aí que está, as maldições que apareceram para lutar contra os alunos de Kyoto eram só disfarce, pro Mahito ir lá e pegar os dedos do Sukuna que estavam escondendo. E aí, mais assistindo ainda mais, eu descobri, o Oito não é um cara cruel não, o cara na verdade é um cara que quer ajudar os outros. Ele tem um jeito estranho de ajudar, mas depois o Itadori só falar que o gosto de mulher dele é idêntico ao do todo, ele ficou assim, agora nós somos melhores amigos, mas best friend. O cara agiu como se tivesse conhecido ele a vida inteira. Esse arco foi bem estranho, mas foi um dos mais legais. Depois teve o arco do Gojo adolescente. Junto dele mostrava o Suguru Geto, melhor amigo dele, a Tahimi, a Shoko, a Mei Mei e outros personagens que nós já conheceríamos. Só que isso bem no passado deles. E um personagem que eu achei muito épico. Pra mim, o melhor personagem desse arco, Toji Fushiguro. O cara que sozinho conseguiu mitar e mudar toda a história de Jujutsu Kaisen. Graças ao que os seus feitos, vamos só começar que ele matou a menina que seria responsável pela reencarnação do Tatengen, na verdade. Depois disso, fez com que o Suguru Geto acabasse herdando a maldição dele. E a maldição dele era o quê? Aquela coisa que cuspiu umas armas. No caso do Gojo, ele herdou o Megumi, que aí ele treinaria para se tornar um próximo feiticeiro Jujutsu. Detalhe curioso, mesmo o Toji sendo um cara bem sozinho, a última coisa que ele pensou antes da morte foi o seu filho e a sua esposa, que ele acabou abandonando. Esse arco é um dos melhores. Já o próximo arco foi o arco de Shibuya. E é o seguinte, quando eu vi a versão pra mangá, eu não tinha prestado tanta atenção, então pra mim foi um arco legal. Mas quando eu vi o anime, esse ano, em 2024, eu percebi a diferença. O arco de Shibuya foi melhor do que eu achava. Eu acho que o primeiro ou o segundo dos melhores arcos de Jujutsu. Já, porque, vamos só olhar pelos pontos mais importantes. Tivemos Toji voltando e trucidando o Dagon. Tivemos o Jogo brigando contra o Sukuna e o Sukuna mostrando seu poder, 15 dedos, estava no nível apelação demais. Depois nós vimos o Gojo enfrentando a Hanami e acabando matando ela, mas sendo selado pelo Kenjaku, que é o revelado que está possuindo o corpo do Suguru Geto. E aí nós tivemos Sukuna vs Mahoraga, uma das melhores lutas. E depois nós tivemos, pra mim, a melhor luta desse arco, Yuji Itadori e Aoi Todo contra Mahito. Cara, essa cena, toda essa batalha ao som de Skyfall é a perfeição pura, como diria o Newt, do canal Newt. Esse cara é muito massa.
Depois desse arco, nós tivemos o arco do jogo do abate, que foi o seguinte: o Kenjaku ele transformou o Mahito em um tipo de invocação e usou a transfiguração inerte que ele sabe fazer. Pra quê? Com o intuito de que ele transformasse outras pessoas aleatórias em feiticeiros ou chamasse feiticeiros reencarnados e reencarnasse em outras pessoas. Com isso apareceu um novo personagem, Hakari Kinji, que foi um dos personagens mais legais que eu já vi, um cara com uma geração melhor do que a do Gojo e a do Sukuna. Apareceu a Maki, porém a Maki estava no seu despertar. Eu diria mais forte que o Toji. Mostrou vários personagens evoluindo e, porém, eu vou dizer pra vocês, eu tinha parado de ler Jutsu nesse período. Eu só voltei depois que eu vi uma edit no YouTube que mostrava o Sukuna no corpo do Gojo. Eu fiquei assim, o quê? Aí eu fui ler todos os capítulos e entendi o que tinha acontecido. O Sukuna tinha se aproveitado do Gojo, que estava selado, e tinha se aproveitado porque a Tsumiki, a irmã do Megumi, foi possuída pela Yorozu, dando resultado ao Sukuna possuindo o Megumi e ficando mais poderoso do que antes. Para mim, esse arco foi interessante, só não foi mais interessante do que o próximo. Já o último arco de Jujutsu Kaisen foi o arco de Shinjuku, e que pra mim tá empatado com o arco de Shibuya em questão de melhor arco de Jujutsu. Um dia talvez eu faça um vídeo explicando qual é o melhor arco e porquê. As lutas de destaque foram muito boas. Teve Gojo vs Sukuna, as lutas mais fortes, Takaba contra Kenjaku, a luta mais divertida e inesperada que eu já vi, e realmente com um final incrível. O Yuta chega de surpresa cortando a cabeça do Kenjaku. Depois teve Hakari vs Uraume, a luta mais demorada fora das telas da história, que eu conheço. E aí teve Higuruma e Itadori contra o Sukuna. E o que aconteceu? O Sukuna conseguiu vencer o Higuruma, nem foi tão difícil. Então vai ver os outros guerreiros ajudarem. Foi Yuta e a Rika ajudando o Itadori contra o Sukuna. Depois foi Maki contra o Sukuna, que ele até comparou ela ao Mahoraga, incrível. Depois teve o Kusakabe contra o Sukuna, nem ele tava botando fé. Depois teve o Miguel e o Larue contra o Sukuna, que realmente ajudou, mas aí juntou mais gente. Juntou o Chozo, a Maki e o Yuji, que já tinha voltado. O Yuji é o que tá mais permanecendo nessa luta. Depois teve o quê? Ai meu Deus, teve o Yuji imitando com os Black Flashes. As melhores imitagens foram do Yuji. Depois teve a Oitodo e Yuji contra o Sukuna, luta muito boa. Teve a maior surpresa, não foi a Nobara voltando. A Nobara voltando pra mim foi a segunda maior surpresa. A maior surpresa foi o Yuji e o Todo vendo o Gojo, ou melhor, o Satoru Yuta no corpo do Gojo. Sim, Satoru Yuta é muito massa. E enfrentando o Sukuna. Realmente ajudou muito na hora da batalha. Mas aí depois foi a Anjo voltando pra lançar o escada de Jacó e conseguindo ajudar na luta. Quem mais teve? Teve o Megumi conseguindo voltar ativa de alguma forma, influenciando na luta. Itadori com a expansão de domínio. Pra finalizar, o Itadori mandando o Black Flash mais poderoso da história. E com a ajuda do Nobara mandando ressonância, o Itadori acertou o último Black Flash, que foi tão brutal que arrancou o Sukuna do corpo do Megumi e fez com que ele sobrevivesse e matasse o próprio Rei das Maldições. E ele olhou pra ele da mesma forma que olhou pro Mahito em Shibuya. Paralelo e épico demais. Com isso, nós chegamos nos capítulos finais de Jujutsu Kaisen, que eu posso dizer, resolveram algumas coisas, não resolveram outras, mas uma coisa que eu gostei foi a conversa final do Mahito e o Sukuna, que estavam um tipo de pós-vida, provavelmente num lugar próximo do inferno. Eles conversaram e o Sukuna só mandou que ele poderia ter escolhido qualquer outro caminho, mas ele só escolheu o que ele conhecia. E o próprio Mahito debochou dizendo isso. Você é um idiota, simplesmente escolhendo um rumo errado. E aí o cara vai lá e manda essa aqui. O Sukuna só responde com essa frase: é claro, eu perdi. Mesmo sendo o vilão mais poderoso e o personagem mais poderoso do mangá, ele reconheceu a derrota e admitiu que foi derrotado. Ele não foi derrotado só fisicamente, mas mentalmente e espiritualmente. Por quem? Pelo mesmo garoto que ele um dia odiou tanto, Yuji Itadori. Que personagem incrível. Na minha opinião sincera, o final foi um pouco estranho, mas não foi ruindade suprema. Pra mim, ele só deixou um pouco a desejar, mas ainda foi um final legal pra essa obra. Poderia ser melhor com certeza, mas no geral foi um final bem melhor do que o de Shingeki, Kimetsu e o de Boku no Hero. Minha opinião final pra esse mangá, Jujutsu Kaisen, foi uma nota 9. Eu amei acompanhar. Foi bom enquanto durou. Jujutsu Kaisen, você vai fazer muita falta. Muito obrigado pelos 6 anos de publicação, Gekiakutan. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Compartilhe também. Ou não, você vai fazer o que você quiser aí. Não te obrigo a nada, mas é muito legal da parte de vocês fazerem isso por mim. Bom, enfim, é isso. Tchau.